Moisés a Deus clamou e Deus lhe falou: por que clamais a mim? Toca nessas águas, o mar se abriu e Israel passou. Por que clamais a mim? Toca nessas águas, o mar se abriu e Israel passou. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Canta a mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Cantam as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Canta a mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Canta as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel,
O Senhor é Deus. E é nisso que nós devemos crer. Que há um Deus todo-poderoso que luta pelas nossas causas para nos dar vitória naquilo que parece impossível para cada um de nós, amém? Ele é um Deus vivo, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E eu gostaria de aproveitar mais essa oportunidade para entoar mais um louvor em adoração ao nome do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Jesus, cavaleiro dos céus, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro dos céus, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, meus reis, a estrela da manhã, meus reis, a estrela da manhã. Jesus, cavaleiro dos céus, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro dos céus, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, meus reis, a estrela da manhã, meus reis, a estrela da manhã. Essa é a noite da tua vitória e vai descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e ele prometeu, abra tua boca agora e glorifica Deus. Essa é a noite da tua vitória e vai descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e ele prometeu, abra tua boca agora e glorifica Deus. Ele é valente nas batalhas. Jesus é valente nas batalhas. A batalha vai começar, a batalha já começou. Essa terra é de conquista, o mais valente conosco está. A batalha vai começar, a batalha já começou. Essa terra é de conquista, o mais valente conosco está. A hora é pra marchar, a hora é pra marchar, a hora é pra marchar e não pra recuar. A hora é pra marchar, a hora é pra marchar, a hora é pra marchar e não pra recuar. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos estar recebendo nessa noite o apóstolo Sebastião. Glória a Deus, está nos colocando de pé para receber o pastor Mailton. Glória a Deus.
que nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. E aqui nós temos a média de 40 minutos, uma hora para aprender do Senhor. Sempre nós temos aqui o espaço. Às vezes, muitas pessoas deixam de congregar conosco por causa disso, né? Porque nós damos ênfase à palavra. Às vezes a pessoa chega e diz: que dia que a gente doutrina? Todo dia. Todo dia de doutrina. Glória a Deus. Porque doutrina é ensinamento, né? Ensinamento da palavra de Deus. Então nós vamos receber nosso irmão pastor Mailton, por favor, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Vamos receber o servo de Deus com oração. Em nome de Jesus. Pai, aqui está teu servo, Senhor, pastor Mailton. Meu Deus, que nesta noite veio dar uma parcela daquilo, Senhor, que o Senhor tem derramado no coração dele e dado a ele como inteligência. Sabemos que o homem tem o seu intelecto, mas a melhor coisa, Senhor, é aquilo que nós chamamos de ouvir a tua voz. Dentro do nosso intelecto, teu Espírito, ó Pai, soa e toma posse, Senhor, do nosso ser, com uma ação tão poderosa, ó Pai, que todo o intelecto cai, toda a arte cai, toda a cultura cai, e permanece, ó Pai, aquilo que é do teu Espírito. Que neste ano que nós estamos vivendo, o ano de 2022, é o ano apostólico da edificação do corpo de Cristo. Ó Pai, que o Senhor use o teu servo, Senhor, com toda a autoridade. Fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja, com o teu povo, com os internautas também, Senhor. Fale em nome de Jesus, porque aqui está o teu servo, pronto para ser usado por ti. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Ainda de pé, que o pastor Mailton ordene que sente. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Sinceramente, eu não sabia que eu ia ter a palavra. Geralmente a gente, quando sai assim para cultuar, e tem uns amigos assim, a gente tem uma noção de que vai ter aí alguma oportunidade, né? Mas, amém, graças a Deus por isso, que o Senhor nos concede, né? Vou estar ciente de que não estarei tão somente falando para vocês, mas também tem uma boa parcela via internet nos escutando. E conforme a oração do servo de Deus, esperamos que o Senhor venha falar dos nossos corações através do Espírito dele, né? Antecipando que geralmente eu não gosto de pregar, na real eu nem sei pregar, eu gosto de refletir sobre a palavra de Deus, né? Eu penso que de um certo ponto, para mim, é mais edificante quando eu fico observando como que os servos dele pregam, como o servo do Senhor prega, cantam, né? Falam de suas emoções, falam daquilo que está movendo, de cada um, daquilo que está movendo de dentro, né? E me traz à memória uma passagem que diz que o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio, né? E geralmente, se você se enche o coração da palavra de Deus, você vai falar coisas, você vai falar de eventos relacionados à palavra de Deus, né? E comumente, eu pelo menos, ultimamente, quando eu leio um trecho das Escrituras, eu começo a mastigar aquilo, eu começo a refletir sobre aquela passagem. Geralmente eu volto a alguns capítulos, vou à frente a alguns capítulos, mas dentro de um contexto eu fico mastigando, eu fico me alimentando daquela palavra para entender o que é que Deus tem para falar para mim, né? E esses dias eu andei lendo os trechos, as escrituras a respeito de Acabe, o rei de Israel, né? E um trecho que me chamou bem a atenção
foi justamente em 1 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui, irmãos, rapidinho. Capítulo 16, no versículo 31, que diz assim: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. E o que me chama a atenção, e o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse trecho, é justamente que ele achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. E mediante isso, eu fui atrás para entender, já fazia um tempinho que eu não lia, que eu tinha lido as escrituras nos capítulos anteriores, principalmente de início de primeira Reis, e comecei a entender, a procurar compreender quais foram os pecados de Jeroboão. E isso me levou a compreender quais foram o que levou Jeroboão a pecar. E me leva a isso, eu não quero chegar a Adão nem a Eva, mas me leva a isso a estrutura de Salomão. Onde Salomão é uma pessoa preocupada em estar fazendo a vontade do Senhor, em estar dirigindo um povo que esse povo estivesse diante do Senhor, pede a Deus sabedoria. Amém. No entanto, com o passar dos anos, com o passar do tempo, Salomão ele se perde um pouco na sua sabedoria. Não estou dizendo a sabedoria que realmente veio do alto, que Salomão estava com ela. Mas se você fizer um parâmetro da estrutura da vida de Salomão, do poderio de Salomão, Salomão só poderia manter aquilo mediante uma estrutura financeira. Amém. E para que isso acontecesse, Salomão tinha que fazer o quê? Cobrar altos impostos dos seus próprios cidadãos. E no final da vida de Salomão, Salomão coloca um homem para administrar toda essa estrutura, na questão de escravizar realmente. Entenda, Salomão foi um homem que Deus deu sabedoria para ele administrar o povo de Deus. Amém. Com o passar dos tempos, Salomão aparentemente deixa essa sabedoria um pouco de lado e começa a escravizar o povo de Deus, trazendo peso àquelas pessoas que estavam aos seus cidadãos. E levanta um homem chamado Jeroboão. Vamos lá para o capítulo 12. Levanta um homem chamado, capítulo 11. Levanta-se um homem chamado Jeroboão. E diz assim, a partir do capítulo 11 de 1 Reis, a partir do verso 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredã, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído um Milô e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu que como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencente das tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou
firmemente a capa e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Irmãos, é interessante quando você começa a ler as Escrituras com mais atenção. Tem um pastor chamado Pastor Antônio Evangelista. Ele tem um livro chamado A Bíblia Não Diz, e me fez lembrar agora essa Bíblia que ele tem algumas curiosidades nesse livro chamado A Bíblia Não Diz, e uma frase que é de impacto. Ele fala assim: lendo a Bíblia com mais atenção. E quando você começa a ler as Escrituras prestando atenção, e quando eu falo esse prestar atenção é buscar conhecimento nas Escrituras para seguir firmemente nos caminhos do Senhor, para procurar não se desviar, para procurar não sair pela esquerda nem pela direita, mas observar, ter observância na palavra do Senhor para aprender para galgar o caminho dos céus. E você pega aqui essa passagem e você entende pelas Escrituras que, em primeiro lugar, lá atrás, Salomão fazia o quê? Salomão, pela riqueza que ele tinha, pelo envolvimento que ele tinha com outras nações, ele se casou com várias mulheres de outros reinos. Com isso, ele, para agradar as suas mulheres, ele começa a adorar outros deuses. Nessa de adorar outros deuses, ele esquece que tem um povo que o segue. Você que é de casa, você que é dono de casa, você que é esposo, esposa, você que é filho, não é porque você seja filho que não tem alguém que está te observando, que não tem alguém que não queira, que não esteja te admirando no dia a dia. Alguém está admirando você, alguém te observa de longe e de perto. As pessoas observavam Salomão. Salomão começou a adorar outros deuses. No nosso dia a dia, como servos de Deus, temos que prestar atenção nesses pontos, nesses quesitos, porque somos observados por mais que nós não queiramos. Vou contar um breve testemunho rapidinho. Pastor, vai me dizendo aí quantos minutos eu tenho, tá? Coisa aqui vai ser rápida, a reflexão aqui é rápida. Uma certa vez eu tenho um amigo chamado Sandrinho. E o Sandrinho, ele sempre ia lá em casa, era na gráfica, tudo. E o Sandrinho ia, vinha, voltava, saía, vinha, voltava, saía. Me mudei depois da gráfica para um outro local, um local maior. E o Sandrinho, ele era menino, né? Ele cresceu. E de repente, do lado, o Sandrinho casou, foi lá na gráfica. E conversando comigo, ele falou da esposa dele e tudo, né? Falou que a esposa dele estava com problema. E esse problema da esposa dele era o quê? Como a esposa dele gostava de gatos, né? Me parece que ela pegou uma doença, alguma coisa que chegou no cérebro. E ela passando nos médicos, a medicação que os médicos estavam dando não estava fazendo efeito. E de repente, do nada, ele chegando lá, ele falou, aí explicou a situação, falou, eu quero que você ore. Eu fiquei admirado com aquilo, porque eu mal falava de Jesus para o Sandrinho. Eu praticamente não falava de Jesus, eu não falava. Eu sou uma pessoa que, eu não sou de falar muito de Cristo para as pessoas que estão ao redor.
né? Porque se eu não conseguir dar um exemplo do Senhor da minha vida, nada vale o que eu fale para Ele, o que eu pregue para Ele. Isso é de mim, e você pode ser diferente, mas comigo é assim. E eu fiquei admirado porque ele queria que eu orasse para que o Senhor entrasse com providência. E eu fiquei impactado com aquilo porque assim, era uma questão era um desafio que veio até mim. Eu estava um funcionário que também é da igreja, estava comigo, e eu falei: Eduardo, vem aqui, vamos fazer uma oração. E naquele momento fizemos a oração nós três, né? Pedi ao Senhor que realmente entrasse com providência, né? E o Sandro não saiu. E eu esqueci do Sandro. Quando foi acho que foi uma semana depois, eu não me lembro. Daqui a pouco veio o Sandro novamente. Chegou, sentou na cadeira e falou: Mailton, eu vim aqui te agradecer. Eu falei: pelo quê? Então, a partir daquele dia que nós oramos, o médico receitou para minha esposa, a medicação começou, eles conseguiram achar a medicação certa para fazer a dosagem certa para fazer o efeito. Eles não tinham conseguido. Salomão esqueceu que havia pessoas observando. Não era para casar com as mulheres dos outros reinos. E além dele ter casado, o que ele faz? Ele faz altares. Ele afronta o seu próprio Deus. Verdade. Pergunto eu para você, internauta, o que você tem afrontado em Deus na sua vida? E ainda nós não chegamos nos pecados de Jeroboão. Mas eu quero chegar rapidinho nos pecados de Jeroboão, porque me admiro que Jeroboão, ele se revolta contra Salomão, porque Salomão, além de ter se voltado contra Deus, que a partir do momento que Salomão ele faz altares para adorar, para satisfazer as suas mulheres, e também com isso ele se deixa se levar, ele esquece do povo. Por quê? Salomão tinha que manter um padrão de vida. Salomão tinha que manter um padrão de status, não só para o povo, como também para fora. E às vezes achamos que a sabedoria de Salomão, que ele nesse ponto ele deixa de lado, que a sabedoria que Deus manda, ele deixa de lado. Porque que sabedoria é essa que você consegue forçar o seu irmão no trabalho? Não é sabedoria de Deus, não. Não vejo como sabedoria de Deus. A partir do momento que Salomão começa a forçar o povo começa a ficar desgostoso com Salomão. Sim. E se levanta um homem chamado Jeroboão, o homem de força, o homem capaz, o homem perspicaz, e nisso ele se revolta contra Salomão. Eu quero entender que quando ele sai de Jerusalém, eu quero entender, a Bíblia não está dizendo, mas eu quero entender que Salomão, ele sai, ele não aguenta aquela opressão contra os seus irmãos e sai fora, sai da tribo, sai de Jerusalém, sai da cidade, porque não suporta mais. Aí o profeta estava com a capa nova, tem de encontro com ele, pega a capa, fala com ele, fala: assim diz o Senhor, olha, segura as emoções, não sai de Jerusalém não, volta para Salomão, que o reino vai ser dividido em 10. Na real, o reino vai ser dividido em 12. Que diz aqui, em 12 pedaços, rasgou em 12 pedaços, disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços. Eu achei fenomenal isso. Olha, você não é nada. Incrível. Jeroboão consegue entender o que Deus ofertou para Jeroboão. Ele era um Zé Ninguém. Tudo bem, ele comandava pessoas, mas eu penso que pelo coração de Jeroboão, ele era revoltado com isso.
Porque os seus concidadãos, os seus irmãos, os seus primos, os seus familiares estavam sendo forçados em benefício do rei. Aí Aías fala assim para ele: olha, você vai ficar com 10 pedaços. O reino vai ser dividido em 12, você vai ficar com 10. Aleluia. Quem foi que falou para Jeroboão? Foi Deus. Amém. O que era que Jeroboão tão somente teria que fazer? Jeroboão só tinha que esperar. Esperar o quê? A morte de Salomão. Então somente isso. O que é que Jeroboão faz? Capítulo 11, versículo 40, diz assim: Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. A Bíblia não relata aqui os motivos que Salomão tenta matar Jeroboão. Em algumas Bíblias de estudos diz que provavelmente Jeroboão tentou tomar o poder. Se lembra o início das escrituras que nós lemos, ou melhor, o início do capítulo 16 que nós lemos? Os pecados de Jeroboão. Deus chega para Jeroboão e fala assim, olha, através do profeta fala assim, olha, eu vou dividir o reino em 12, vou te dar 10. Jeroboão precipitado, toma a frente do Senhor. O que isso nos traz de ensinamento? Eu gosto muito de pensar no sentido das nossas precipitações. O nosso não esperar no Senhor. E geralmente, quando alguém te dá algo, você quer ver uma coisa como é rapidinho? Para você entender. Somos pessoas curiosas, não somos? Se você não for, eu sou. Às vezes eu falo para a Márcia, Márcia, eu tenho algo para te falar, ela já quer saber na hora. Fala. Falei, não, calma. Não, fala, começou, fala logo. Falei, não, calma. Falar algo nos desperta a curiosidade. E se um ser superior lhe promete, através de um profeta reconhecido, que vai te dar o reino? Aleluias. Meu Deus. Qual não é a reação dessa pessoa? Amém. O que foi que despertou nessa pessoa? O que é que desperta na gente quando Deus nos promete as coisas? Já percebeu? Que pode despertar muitas coisas boas e muitas coisas ruins? Os pecados de Jeroboão. Primeiro, não esperar no Senhor. Jeroboão não esperou no Senhor. Meu Deus, aleluia. Jeroboão não esperou Salomão morrer. Eu fico imaginando como Jeroboão ficou esse tempo todo, a partir do momento que Aías, o profeta, rasgou a sua capa em 12 e deu 10 para ele. A partir daquele momento ele ficou maquinando como que ia tomar o poder. Mas Deus havia falado através do profeta que quando ele tirasse o poder de Salomão. Amém. Deus é organizado. Aleluias. Deus é organizado. Se Ele promete alguma coisa para nós, uma das coisas que Ele exige
que a gente espere. Amém. Verdade. Mas por que não esperamos? Ansiedade. Ansiedade? Desejo de ser maior que o outro? Você sabe o que é? Ele ia sair do nada, ele ia sair do anonimato, ia ser o rei de 10 tribos. Pressa. Pressa! Conheça a ti mesmo. Você se conhece? Será que Jeroboão... E é interessante como Deus trabalha nesse sentido, porque será que Deus não sabia que isso ia instigar em Jeroboão uma revolta, não só internamente no homem, como também no próprio, na própria situação do reino? Claro que sabia. Você vai ver nas escrituras um pouco mais na frente, que depois que ele assume o reino, depois que Roboão deixa o reino, morre, que Jeroboão, não sei se morre, agora eu não me lembro muito bem, quando Jeroboão assume o reino, né, há uma revolta dentro do reino para que lutar contra Jeroboão. E Deus fala assim para o reino de Judá: não lute. Eles estavam com 180 mil homens. Deus falou assim: não lute. Aí diz assim: porque era coisa do Senhor. Agora eu te falo, quando você lê essa passagem, você fica até um pouco receoso. Peraí, então Jeroboão pecou porque era coisa de Deus? Não. Não. Deus se antecipa. Amém. Deus se antecipa. Uma vez que Deus promete para mim, promete para você, Ele está se antecipando. Olha, vai acontecer isso. Aleluia. Aguarde. Não coloque a carroça na frente dos bois. Amém. Sabe por quê? Porque senão você vai cair nos pecados de Jeroboão. E a Bíblia diz, e nós sabemos também, que um abismo traz outro, um pecado pode trazer outro pecado. Jeroboão, quando assume o reino, ele, com medo do reino, era novo, ele estava ali administrando o reino há pouco tempo. Ele, com medo das pessoas voltarem ao reino de Judá, o que é que ele faz? Ele cai nos pecados de Salomão. Ele cai nos pecados de Salomão. E qual eram os pecados de Salomão? Adorar os outros reinos. Adorar os outros reinos, não, adorar os outros deuses. E ele foi mais além. O que foi que ele fez? Ele construiu não só os deuses, mas ele construiu nos montes. E daí começa-se, na real, a derrocada de Israel. Começa-se com Salomão, com a sabedoria. Eu não queria falar de sabedoria, mas isso está me chamando. A sabedoria de Deus não é para lhe desviar. Amém. A sabedoria de Deus não é para me desviar. A sabedoria de Deus é para nós administrarmos com entendimento. Glória a Deus. Quando Deus fala para mim, fala para você, é para nós esperarmos. Nas entrelinhas de quando Deus fala, Ele dá as questões pontuais. Olha, Jeroboão, eu vou te dar os 10 reinos, está dividido em 10. Eu vou tirar, olha, eu vou tirar de Salomão, não é para você tirar. Eu vou tirar de Salomão. E como que eu tiro de Salomão? Quando ele morrer. Que a mim pertence a vida e a mim pertence a morte. Amém. Ele não espera. Se revolta, faz uma revolta. Salomão tem o poder do reino. Doce ilusão de Jeroboão, porque achou que tinha uma promessa de Deus e achou que ia conseguir tomar pelo poder. Não tomou. O pecado dele começa aí. A derrocada de Jeroboão começa aí.
Como é que eu posso trazer isso para as nossas vidas? Falta muito tempo? 20 minutos. 20 minutos. Como que eu posso trazer isso para as nossas vidas? E é interessante que a Bíblia diz o seguinte: os pecados de Jeroboão. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu pensei que eram muitos pecados. Que na real também são muitos pecados. Uma vez que você não espera o Senhor no tempo do Senhor, e você faz coisas para que a promessa do Senhor antecipe na sua vida, e isso acarreta uma série de consequências destrutivas para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao teu redor. Como que eu posso trazer isso para as nossas vidas? Como que eu posso trazer essa situação dos pecados de Jeroboão para as nossas vidas? Não quero trazer isso como exemplo para que eu possa seguir os pecados, mas que eu possa justamente não fazê-los. Primeiro ponto: os seus desejos, os meus desejos são semelhantes. Os desejos de Salomão naquela época também eram semelhantes. Ora, ele queria poder. Ora, ele escutou um homem de Deus que fez gerar nele um desejo. E esse desejo fez com que ele sonhasse. O interessante é que o próprio Deus faz com que Jeroboão tenha sonhos. Amém. Mas estava em Jeroboão controlar esses sonhos, controlar essas ansiedades, Aleluia. controlar essa questão que estava movendo dentro dele. Não estava em Deus. Estava em Salomão. Controlar a sabedoria que Deus deu para ele com entendimento. Gente, é muito profundo isso. Porque nós temos as nossas responsabilidades com nossas ações. Glória a Deus. Deus nos dá, Deus nos capacita para crescimento da obra dele. Amém. Glória a Deus. No entanto, às vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Salomão não olha para si. Salomão tem tudo aquilo nas mãos. No início do seu reino, e também no meados do seu reino até o término, era orgulhoso para ele mostrar o que ele tinha. Aleluia. A cargo da opressão do seu próximo. Jeroboão tem uma promessa do Senhor, se ensoberbece porque o Senhor falou para ele, e nisso passa na frente de Deus, passa na frente do Senhor, e depois que fez o que fez e não conseguiu o reino, ele foge. Depois de um certo tempo, Salomão morre, ele volta, começa a trabalhar. Ele era um homem reconhecido, ele começa a trabalhar uma forma para tomar o reino, consegue tomar esse reino, porque o reino fica dividido. Se você for se aprofundar um pouco mais, você vai ver que Roboão, filho de Salomão, ele cai no mesmo erro do pai. Ele é até mais duro com os seus cidadãos, querendo cobrar mais impostos, forçando as pessoas a doarem mais de si. E com isso o reino é dividido. As 10 partes vai para Jeroboão. Jeroboão, com medo,
que as pessoas com o tempo voltem a se unir novamente às 12 tribos, constrói altares, adora esses altares e faz com que o povo adore. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém. Verdade. As pessoas nos olham, nos observam. As pessoas olham os nossos comportamentos, as nossas ações, a nossa fala. As pessoas observam tudo na gente. Somos servos de Deus para servirmos de exemplo. Não podemos de maneira alguma ficarmos na frente do Senhor. Às vezes nós vacilamos, isso é normal. Podemos vacilar, mas não podemos continuar no vacilo. Quando nos conhecemos, ou quando procuramos nos conhecer, as nossas emoções, a gente procura ter um autocontrole melhor. Amém. Jeroboão não teve autocontrole das suas emoções, dos seus desejos. Jeroboão não teve. Quantos de nós passamos no dia a dia e não conseguimos ter autocontrole das nossas próprias emoções? Uma vez eu falando com uma pessoa, eu falei assim para ela: como é que você ora ao Senhor? Não quero que você fale, mas você fala tudo que está no teu coração para o Senhor. Aí, com um tempo depois, eu fiquei admirado com a pessoa. Ela falou assim: eu comecei a falar tudo que está no meu coração para o Senhor. Você já percebeu que às vezes você ora, você fala assim: Jesus, perdoa meus pecados? Porque você tem um entendimento que o Senhor sabe os seus pecados. É por isso que às vezes você não consegue orar meia hora não vai muito, 5 minutos. Você já experimentou revelar os seus pecados para aquele que já sabe quais são os seus pecados? Você já experimentou fazer isso? Você quer que eu dê uma palhinha para você? Eu vou dar. Não estou falando com vocês aqui, estou falando com o pessoal do internauta aqui. Vou fazer uma mini oração, rapidinho. Oração que você faz em casa rápido para dormir. Mesmo angustiado, você fala assim: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Tu sabes o que eu pequei. Tu sabes onde eu pequei. Jesus, me perdoa porque eu estou arrependido. Mas eu te prometo, Senhor, que não vou fazer de novo. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa minha família, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meus irmãos, abençoa minha namorada, abençoa minha professora, abençoa todos ao meu redor, Senhor, e me dá uma noite de paz. Amém. Agora eu vou fazer uma oração revelando para aquele que já sabe do meu pecado o que realmente eu fiz. Senhor, eu não fiz isso não, tá? Eu só estou falando. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Senhor, tu sabes, Senhor, que quando eu passei naquele lugar, eu olhei para aquele irmão e xinguei ele. Eu chamei ele, Senhor, de todos os palavrões possíveis, porque a minha vontade era de matá-lo, Senhor. Porque ele me fez mal. Senhor, isso não se faz. Isso não se faz, Senhor, nem com cachorro. Senhor, ele pegou. Eu fiz de bom coração para ele. E ele foi falar mal de mim, Senhor.
Ele foi falar de mim, mal de mim, Senhor, para minha mãe. E minha mãe, Senhor, chegou, quando eu cheguei em casa, a minha mãe pegou um cinto e começou a bater em mim. E deu vontade de eu meter um burro na minha mãe, Senhor. Será que você fala isso para Jesus quando você está? Você ri, né, irmão? Mas é assim. É assim, é engraçado, mas é assim. Nós achamos que porque Jesus conhece os nossos erros, os nossos pecados, nós encobrimos até mesmo para Ele aquilo que deveríamos falar. E você não consegue desabrochar de dentro de você o que Ele quer que você desabroche, o que Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você fale dos seus sentimentos. Mas, irmão, o que tem a ver com Jeroboão? Jeroboão colocou para fora que estava consumindo ele. E ao invés dele segurar as suas emoções, no sentido de esperar que o Senhor agisse na vida dele, esperando o tempo certo do Senhor, pecou, errou, não segurando os seus desejos. Se ele tivesse feito uma oração a Deus, para que Deus guiasse. Davi, em um determinado momento, quando ele tinha pecado, e pecado feio, se é que existe pecado feio, mas ele tinha pecado algo que Deus estava desagradado com ele, e Deus manda um profeta e fala assim: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. O que faz? Ele de repente levantou-se e falou: ó, que morra. Esse homem é você. Na mesma hora ele caiu e pediu misericórdia. Se Jeroboão talvez tivesse olhado para dentro de si e tivesse pensado que o que estava lhe consumindo era um desejo desenfreado de algo que Deus já tinha dado, mas ia se cumprir no tempo certo, mas ele deixou com que o desejo se consumisse. Deus disse assim para Caim: o desejo bate a porta, convém você dominar. Isso. Você precisa dominar o tempo. Se Deus te mandou, aguarda. Essa questão de tempo é muito interessante, mas é para uma próxima oportunidade. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Que nós continuemos refletindo sobre os pecados de Jeroboão, para que nós não possamos cair neles, possamos esperar no Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Que Deus fale mais forte no vosso coração. Que Deus continue vos abençoando. Amém. Glória a Deus. Vocês só vão para cá. Está cobrindo o pastor Marilton com oração no nome de Jesus. Pai, teu servo que, olha, acabou de ministrar a tua palavra. Cubra ele, a casa, a família, o ministério, o seu veículo e por onde quer que ele andar no dia de hoje, cubra, Senhor. Para que o peso desta palavra não venha cair causando danos na vida dele. Mas pelo contrário, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso guarda fiel, nosso escudo, nossa fortaleza. Protege o teu servo, Pai, por onde quer que ele for, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém.